sou a Rose, da startup Match IT, e hoje eu trouxe o que a gente chamaria de tech buyer, mas ele é muito mais que isso. Ele é um especialista do mercado, com muitos anos de experiência mesmo, e vai contar um pouquinho da sua história e compartilhar o seu conhecimento no tema de evolução e inovação na estratégia e na gestão de tecnologia. Para quem está curioso em saber quem é esse especialista, ele é o Norton Paratella. E, Norton, bem-vindo, obrigada por prover seu tempo e conhecimento para a gente. Eu queria começar te conhecendo, se você puder contar a sua história profissional para a gente. Claro. Oi, Rose, muito obrigado aí pela oportunidade de estar nesse evento aqui com você. Bom, eu sou natural de Belo Horizonte, vim para São Paulo, já estou aqui há 38 anos. Minha vida profissional já tem mais de 40 anos. Eu comecei mesmo para valer bem meados da década de 80, na época que o Tancredo Neves estava naquela fase terminal e o Brasil estava parado. Eu saí de Belo Horizonte para vir para cá, porque São Paulo realmente é a terra das oportunidades, né? Então, eu não tive problema de arrumar emprego aqui, já chegando, trabalhando no antigo Banco Francês e Brasileiro, como analista de sistema sênior. Eu nem fui estagiário, nem passei pela fase júnior pleno, já fui direto a sênior. E tive que aguentar muita pressão, né, com nenhuma experiência praticamente, né? Trabalhava com o ambiente de grande porte, os mainframes da IBM. Para quem não conhece, não existia naquela época internet, não existia redes, não existia cloud computing, não existia celular, não existia nada. Era tudo centralizado no data center, que normalmente ficava fora das áreas de negócio, né? E depois de todo esse tempo trabalhando, eu pude assim, constatar, né, que a transformação de negócios através da tecnologia da informação, ela sempre existiu, ela nunca não, assim, foi algo que surgiu do nada ou surgiu recentemente. Eu falo por quê, na verdade, o porquê disso, porque as universidades, né, as melhores universidades do mundo, elas estão sempre desenvolvendo melhores, né, práticas de negócio, né, e, ao mesmo tempo, há uma competição entre as universidades para desenvolvimento de novas tecnologias. Então, e tudo isso começou quando a, as redes locais surgiram no início da década de 90, porque o custo de manutenção de um computador de grande porte era muito alto, né? Ainda existe esses computadores, praticamente só são feitos sob encomenda pelos bancos, Itaú, Bradesco, etc. São raros, né, os profissionais que ainda trabalham com esse tipo de tecnologia, mas com o advento da rede de microinformática, e com a queda da reserva de mercado, os computadores foram ficando cada vez mais robustos, mais potentes, e foram interconectados, os computadores, né, a computação de grande porte, foi perdendo força, e a tecnologia invadiu as áreas de negócio. Então, com isso... E, Norton, deixa eu te fazer uma pergunta nesse ponto. Você viveu essa construção, né, dos modelos de rede dentro do banco? Você estava me contando também, antes da gente começar aqui, que você atuou na IBM, né, multinacionalmente. Em que momento você estava quando aconteceu essa migração, né, de modelos? Exato, eu peguei o início de tudo, porque eu trabalhava no banco francês, que hoje é o Itaú Personnalité. Na época era tudo mainframe, não existia praticamente microinformática, não existia rede, então não existia e-mail, então a gente escrevia memorandos e colocava naqueles envelopes para mandar para o malote para outra unidade de negócio, outro prédio. E quando eu saí do banco francês, eu fui para a IBM, e aí surgiu, juntamente com a minha ida à IBM, surgiram as redes, como a própria Novell,
Aí a Microsoft começou a ganhar força com o Windows 95, com o Windows for Workgroup, o Windows XP, o Windows Servers, né? E esses sistemas operacionais assim, interligavam os computadores em rede. E até então não existia internet, não existia cloud, não existia nada. Então era só rede local. Então, e tinha também a rede remota. Por exemplo, você tinha um grupo de computadores numa rede local que se conectava por link de comunicação com uma outra rede, e era a rede remota. E daí, como com o passar do tempo, né, isso foi meados dos anos 90, eu trabalhei na IBM como gerente de projetos, e gerenciava qualquer tipo de projetos, era gerente de contrato, projeto, desenvolvimento de negócio e também propostas, né? E a IBM... Deixa eu te fazer uma pergunta aí também. Hum, Você vem de uma formação técnica, né? sim, E como é que foi sua preparação para ir liderando gente, conflito, finanças? Como é que foi esse processo? foi na raça, porque eu me formei em ciência da computação e fiz uma primeira pós de administração. Então, esses conceitos que existem hoje, né, de hard skill, soft skill, digital skills, não existia isso na época. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que acompanhar o account executive, o vendedor até o cliente, entender o que o cliente queria, né? E muitas vezes a gente, assim, eu tinha que descobrir por jornal, não era nem internet, era jornal, que eu li a Gazeta Mercantil, aquele valor econômico, para ver se achava alguma coisa do cliente, para entender o que o cliente faz. Porque muitas vezes o que a pessoa com quem a gente ia falar pedia, não era o que a empresa precisava. Então, assim, liderar gente, assim, naquela época, eu não tinha nenhuma formação para isso. Então, eu tive que aprender a me inspirar nos meus superiores para poder liderar equipes também. E na época da IBM, é, como o carro-chefe, que eram os computadores de grande porte, né, estava perdendo muito mercado para as redes, a IBM começou, assim, para mim é o maior processo de transformação digital, né, do mundo, de transformação de negócios, né, vamos dizer assim. Porque a IBM tinha três linhas de produtos: o grande porte, que eu falei, a computação de médio porte, que era mini computadores, não pequenos, mas com médio processamento para empresas de médio porte, e tinha os desktops, né? Laptops ainda era uma fortuna, era uma novidade. Então, a IBM vendeu a linha de microinformática para a Lenovo, acabou com a linha de médio porte, e ela deixou duas plantas nos Estados Unidos, duas fábricas para produzir os grandes portes, só sob encomenda, e se transformou numa empresa de serviço. A IBM hoje é puramente serviço. E os primeiros projetos da IBM, quando eu estava lá, ficavam todos no vermelho, porque a empresa não sabia vender projetos e gerenciar projetos, entregar projetos de qualidade. Então, para a empresa, tanto é que ela desenvolveu uma metodologia lá nos Estados Unidos, não tinha recursos de videoconferência, né? Então eu fui para lá, fiquei um mês lá, próximo a Nova York, aprendendo, e para depois replicar aqui no Brasil, né? Eu trabalhei na IBM, passaram na minha mão, nas minhas mãos, durante o período que eu fiquei lá, mais ou menos umas 250 propostas. E assim, eu gerenciei em torno aí dos em contratos, e eu implementei também em torno dos 45 projetos e tudo mais. Aí, depois, como eu viajava muito, né,
vivi em 13 países fazendo projeto, ficava longe da família, era uma vida muito sacrificante e tudo mais. Não existia nada de remoto, híbrido, né? Tudo presencial e avião. Né? Eu praticamente não tinha vida pessoal. Então, Até para ligar para a família, imagino que não era tão simples, né? não, não. Aí, nessa época, começou a surgir a internet, lá por ano de 95, por aí, 94, 95, e era linha de escada, então, hoje a minha internet aqui da minha casa é de 700 mega, naquela época era 3.5K, então, assim, demorava uns 4, 5 minutos para carregar, então era uma coisa assim que era inviável. Bom, nessa época, das redes locais, a internet, a área de telecomunicação deu um salto quântico, né? Então, e com isso veio a internet rápida e tudo mais. E aí as empresas passaram a olhar para consultar a internet e popularizou entre o público jovem. Aí chegou o Orkut, chegou o MSN lá da Microsoft. Então, o ICQ também, não sei se você... Mas lembra isso aqui e tudo mais. E aí, a partir nessa época, na década de 90 também, a SAP veio para o Brasil. Aí começou a era dos ERPs, né, dos sistemas integrados. E depois, no ano de 2000, eu saí da IBM e fui para o Gartner, porque eu queria aprender a ter uma visão estratégica de TI em relação ao direcionamento dos negócios da empresa. Então, ao mesmo tempo que o tempo Isso tudo foi antes da GM, você estava no Gartner. Não, eu fui primeiro banco francês, brasileiro, depois eu fiquei 7 anos lá na IBM, aí eu saí da IBM e entrei no Gartner. No Gartner, Oh, eu fiquei 5 anos. que demais! Aí no Gartner, eles ofereciam um estudo que custava US$ 80.000 cada um, que era fazer uma avaliação da área de TI sob o ponto de vista de custos, né? Se o CIO estava gastando o orçamento que ele tinha de acordo, assim, com o que a empresa necessitava, se ele estava investindo corretamente. Tinha uma avaliação de satisfação dos usuários finais e havia também uma entrevista com o alto nível lá de liderança, o C-level, para saber o quão a área de TI era estratégica para a empresa. Então, você tinha o ponto de vista do usuário, o ponto de vista financeiro e o ponto de vista de estratégia. Então, e assim, e TI é serviços, né? Então, a gente avaliava a TI como, assim, como uma grande pizza. Cada fatia da pizza é um serviço. Então, eu tinha telecom, eu tinha redes locais e remotas, eu tinha helpdesk, eu tinha computadores, para quem tinha computadores de grande porte, banco de dados, enfim, havia também toda a parte é, de servidores centralizados, enfim. Mas ainda era muito uma TI de suporte, né? Não tinha assim, uma Era visão de que TI ia trazer negócio, nada disso, né? nada, 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 nada. É, o Bradesco e o Itaú é que estavam começando a ser, assim, a trabalhar de forma mais pioneira, de trazer produtos com tecnologia embarcada e tudo mais. Então a TI naquela época era muito operacional. Era mais para rodar folha de pagamento, fazer contabilidade, né, conta a pagar, receber e tal. Então, assim, era muito, vamos dizer assim, eu te diria tático para operacional. Era mais uma área de apoio para a área de vendas, né? Então, aí em 2010, eu fui, depois que eu fiz 58 estudos desse no Gartner, a US$ 80.000 cada. Né? Uau! E E você tinha comissão, pelo menos, né, Norton? não, Ah, não acredito. não, não. Não, e cavava mais venda ainda para os vendedores, né?
Então, assim, porque a gente fazia um estudo superficial. Então, é assim, e era um quadrante. Então, você podia, a gente primeiro mostrava para o CIO o ponto que ele estava. Olha, você tem assim, você está gastando muito, os seus usuários não estão gostando da qualidade do serviço, sei lá, do suporte, do helpdesk, do desenvolvimento, suporte de aplicações, que eles acham que demora muito, seu backlog de sistema está muito grande, e aí vai falando para ele onde os pontos de melhorias e os pontos bons. Ou, fiz uma entrevista com 11 executivos, né, do C-Level, por exemplo, né, e na média geral eles acham que a TI precisa melhorar para participar mais do que os acionistas, do que o conselho e tal precisa. Então, eles enxergam a TI hoje como somente uma área é, assim, muito operacional. Ou então, às vezes, é o Mas então, a contrário. gente está falando de uma coisa 30 anos atrás, isso acontece ainda, né? Ainda tem Acontece, muito, muito muito. louco, mano. É muito louco, mas acontece. E eu vejo isso também, muitas empresas familiares e empresas de médio porte, e brasileiras. Então, assim, aí em 2010, eu encarei meu primeiro desafio como CIO. E eu fui para a International Paper, que antigamente era Champions, que fabricam esse papel Chamex, chamequinho, esse papel de impressora, celulose e tudo mais. Quando eu cheguei na empresa, o CEO, ele tinha acabado de chegar ao Brasil, ele era um franco espanhol. Ele tinha acabado de chegar ao Brasil um mês antes de mim. Então ele estava em fase de adaptação com a família, né, o país. E quando eu cheguei na empresa, eu me reportava para ele e assim, a empresa ela estava passando por um processo de fusão e aquisição. E fora isso, ela estava fazendo uma joint venture com a Fibria. E a Fibria já é uma joint venture com a VCP e a Votorantim, lá na época. E construíram uma fábrica juntas lá no Mato Grosso. E o trabalho de fusão e aquisição, de revisão de processos, centralização de servidores, isso foi muito mal feito. Eles transferiram quase 100 pessoas do interior de São Paulo para a Avenida Paulista, e com isso a rede caía toda hora, a empresa estava sem investimento em TI havia 8 anos, enfim, ela estava entrando assim numa espiral de colapso assim tremenda. E o CEO, preocupado com a vinda da família e os problemas da empresa, ele ficou descabelado. Aí ele virou para mim e falou: preciso de alguma coisa, o que você tem? Eu tinha acabado de entrar na empresa. Aí eu peguei, eu falei para ele assim: eu vou fazer uma visita geral na empresa, vou entender tudo que está acontecendo e vou fazer um plano de curto, médio prazo. Eu vou te mostrar os quick wins e tudo mais, mas eu preciso ficar incomunicável. Eu vou dizer, só você vai entrar em contato comigo. Aí eu fiz a tal visita, me tranquei em casa, fiz um plano para ele, assim, para ele. Ele fez alguns ajustes. E aí eu fui para Memphis para poder apresentar para o chairman, para o board, etc. E foi aprovado. Eu voltei com um orçamento de quase 40 milhões de dólares. E, e aí eu, de uma vez só, entrei no contrato global da empresa. Nós trocamos todos os desktops, laptops, servidores, passamos mais de 500 quilômetros de fibra ótica dentro das fábricas. E assim, e fizemos um trabalho assim muito forte de revisão de processo de negócios com o time lá dos Estados Unidos, né, para poder fazer esse trabalho. Criamos um centro de excelência SAP, criamos um centro de excelência também de um produto de chão de fábrica finlandês chamado Magic. E, assim, e ao mesmo tempo, o RH me ajudou a redesenhar todos os cargos e salários, né, e montamos um plano de carreira, porque eu tinha 120 profissionais,
Muita gente entrou na empresa como office boy, virou analista júnior e estava há mais de 30 anos como analista júnior, desmotivado, assim, completamente obsoleto. Então, eu Desculpa te monto. interromper, Norton, mas pensando nisso, assim, você tem um pilar também histórico, né, de tecnologia em si, ferramental, os processos e as pessoas, né, porque a transformação não era só a transformação de tecnologia, era uma transformação É do negócio de mesmo, né? negócio mesmo. Então, eu comecei, inclusive pela TI, porque a TI tinha, para você ter uma ideia, para falar para um analista júnior, um estagiário falar comigo, ele tinha que falar com o supervisor dele, o coordenador dele, o gerente dele, para depois comigo. Eu tirei todas as paredes. E acabei com. Então, nós mudamos a área de funcional e hierarquizada para matricial e projetizada, e fazendo análise 360 graus, um dos outros. O RH me ajudou bastante nisso. E outra coisa, a carga de trabalho estava muito desbalanceada, ou seja, tinha muita gente trabalhando bastante e muita gente sem fazer nada, porque a demanda ia muito para quem conhecia a SAP. E aí eu comecei a fazer rotação, né? Job rotation, né? Assim, algumas pessoas pediram demissão, outras se aposentaram, eu tive que repor, eu terceirizei serviço, a Activity já estava lá, eu terceirizei o serviço de helpdesk, de suporte, e fui de administração de rede, administração de banco de dados, eu fui ficando só com core business. E com isso, nós implementamos um PMO. Eu, foi aí que nós treinamos uma secretária da área de finanças, que queria trabalhar na área de projetos. Ela trabalhou lá depois que eu saí, mais 10 anos como gerente do PMO. E assim, nós montamos um portfólio com mais de 100 projetos. Então, tinha projetos que eram mandatórios, né, que eram legais, que era regulatórios, projetos de lei, que tinha que mudar o ICMS, nota fiscal eletrônica, aquelas coisas todas. Tinha projeto que era estratégico, tinha projeto que era o famoso nice to have, e tinha as melhorias. Tudo que pediu acima de 80 horas de recurso era projeto novo. Então, nós montamos um comitê executivo para acabar com a briga, que os diretores brigavam entre si, né? Não, meu primeiro, meu primeiro, meu primeiro. Aí nós começamos a Ainda bem que colocar. esse problema também acabou, né? Hoje já não tem Acabou. mais isso, acabou. Exato. Exato. Então, com isso, o portfólio foi sendo administrado. E nós fazíamos reuniões com os diretores semanalmente, porque quinzenalmente tinha uma reunião geral com toda a companhia, já tinha videoconferência, nós implementamos telepresença, já tínhamos internet decente e tudo mais, e com isso a gente fazia reunião com as 3 fábricas, eu ficava em Mogi Guaçu, mas aí eu vinha para São Paulo, só para ficar ao lado do presidente, e trazia a moça do PMO, para dar autoridade para ela, deixava ela conduzir toda a apresentação dos projetos, status, risco, com o que estava bom, o que não estava e tal. E aí a coisa começou a funcionar. Aí depois, assim, então assim, eu comecei minha carreira com viés técnico, depois eu trabalhei como gerente de projetos, aí eu fui para CIO, comecei a me envolver com áreas de negócio, acompanhando a transformação de negócio, a transformação digital, né? E depois, nessa época, eu me certifiquei no PMI em 2007. Eu tenho mais de 70 mil horas reconhecidas pelo PMI como gerente de projeto. Então, porque eu fui reportando para poder renovar, para renovação. E, E isso. Norton, nessa história, você está de um lado da indústria que a gente hoje chama aqui, pelo menos nesse startup, como um lado do tech buyer, né?
vamos fazer um recorte no tempo, que daqui a pouco a gente fala dessa experiência como tech seller, que a gente vai chegar lá. Tá? Mas como é que você vê, né, esse paralelo ali lá dos anos 2000 com o que está acontecendo hoje, em 2023? Porque muitos dos exemplos que você está trazendo, eu escutando, né, executivos, eu ainda vejo, né? Então, é sair de uma carreira técnica, é entender de negócio, é concatenar, orquestrar os interesses diferentes na organização, falar de cultura. Traz seu olhar, assim, qual que é a principal diferença, né, de como era e de como é? O que é igual, o que é diferente? Primeiro, o que está acontecendo? Hoje, o pessoal da área técnica ele tem que ter um, assim, um conhecimento básico para médio, para intermediário, vamos dizer assim, dos negócios da empresa, o que, que ela faz, o que ela produz, as áreas, porque a tecnologia ela está cada vez mais embarcada nos produtos, e outra coisa, os processos estão uma empresa que você pode considerar uma empresa de ponta e atualizada com a tecnologia, tem, tem empresas hoje que estão revendo os processos, deixando os processos enxutos, automatizando, fazendo workflow e ainda colocando a inteligência artificial para conduzir os processos. Então, por outro lado, o que eu vejo de diferente é o seguinte: tem muita gente da área de negócios que ainda apanham bastante. Não é nem da tecnologia em si, eles não conseguem fazer uma leitura de um dashboard, de um relatório, e isso é muito complicado, né? Então, eu já participei de reuniões agora em 2021 que o cara estava falando de uma coisa e estava acontecendo outra. Ele falou que o cliente não estava usando o produto e foi olhar, o cliente estava usando o produto. Então, o que, que eu vejo hoje que até piorou em relação ao que era antes? É, as empresas hoje não se preocupam em fazer um gerenciamento da qualidade dos dados, né? Então, você vê muito Excel voando para todo lado, as áreas de negócios, elas compram pacotes de terceiro que não estão integrados no ecossistema das empresas, então aí o cara tem que ler a planilha Excel, fazer upload, e aí os dados começam a ficar redundantes. Isso, com o crescimento de volume do processamento de dados, eu vejo que isso acabou piorando. Então, esse pessoal que trabalha como cientista de dados, analytics, eles sofrem, né? Eu tenho um amigo que mora em Montreal, que ele falou que é a mesma coisa lá, né? Então, assim, as informações já estão pulverizadas Tem dentro da muito empresa. petróleo na mesa, né? Muito É, dinheiro na mesa, tem muito petróleo na mesa, né? então, o que acontece é isso. Agora, o que tem de diferente, o que tem de igual é que, assim, basicamente, a tecnologia, ela se misturou de tal forma dentro das áreas de negócio que a analogia que eu faço é como você misturar álcool com éter, você não consegue separar. Se você misturar óleo com água, você ainda consegue, de alguma forma, fazer essa separação. Então, isso está cada vez mais presente, mais constante, né? Então, e assim, com a vinda dessas tecnologias disruptivas, né, como a internet das coisas, big data, inteligência artificial, a própria robótica, a tendência é que isso se agrave, que fique cada vez mais, vamos dizer assim, as empresas fiquem cada vez mais automatizadas e mais inteligentes. Então, o que eu não vejo hoje com tanta frequência é uma empresa se preocupar com, assim, com ter uma área de inteligência de mercado para analisar o que os competidores estão fazendo de diferente,
para analisar as tendências de negócio, para analisar o comportamento do consumidor. O consumidor hoje está cada vez mais exigente né, agora se vier o metaverso para valer e tudo mais, o pessoal agora está exigente, né? Celulares que fazem de tudo, né? Hoje a sua vida está no celular, está no smartphone, né? Então você faz aplicações bancárias, você assiste filmes, entra nas redes sociais, você faz tudo lá. Então, assim, as startups estão cada vez mais presentes e concorrendo com empresas tradicionais. Então, tem empresas aí que... Um dos motivos, na minha visão e nas minhas pesquisas, que as Big Techs estão demitindo em massa, porque elas não estão conseguindo competir com as startups. Só um segundo, por favor. Tenho duas cachorras que estão aqui me incomodando. Como elas chamam? Hã? Como é o nome delas? A Cora e a Jolie. Jolie. Uma é essa aqui, ó. Oh, meu Deus, essa aqui. Mas eu vejo dessa forma. Então, assim, isso para mim não é um achismo, né? Eu estou testemunhando isso acontecer, né? Uhum. Então, você basta ver, né, empresas como a Amazon, Google, assim, a própria Microsoft, a Salesforce. Aí, você chegou onde eu já queria também fazer a próxima pergunta, que a gente estava falando muito da visão do buyer, né, da empresa que vai contratar e vai se transformar digitalmente. Você teve, né, depois também da International Paper, uma carreira nas Big Techs, né? Você passou por nomes aqui, HP, SAP, Salesforce, não são nomes pequenos, assim, não, né? E também queria ouvir um pouquinho, assim, como era, né, nessa fase e como é que você tem visto essa adaptação hoje. HP, quando eu entrei na HP, ela estava numa fase meio que, eu te diria assim, ela estava prestes a entrar para a UTI, porque ela estava passando por um processo muito ruim de gestão. Então, quando eu entrei, eles compraram a Palm Pilot. Você lembra da Palm Pilot? Não, né? Palm Pilot era aquelas agendas eletrônicas com a canetinha que você ficava batendo, você tinha agenda, você tinha tudo. Antes do BlackBerry, não era? Era, antes do BlackBerry. Compraram a Tricon, a Tricon é uma empresa que concorria diretamente com a Cisco em equipamentos, e comprou essas empresas para fechar. No final, ela comprou a EDS, que era uma empresa que foi um spin-off da área de TI da General Motors. E a EDS estava com um passivo tão grande que quase levou a HP à bancarrota. Então, assim, e fora isso, a HP é conhecida também por fabricar laptops, impressoras, calculadoras e tudo mais. Ela não fez uma mudança tão brusca quanto a IBM, mas ela criou uma área de serviço. E eu era da área de serviço. Então, e nessa época estava surgindo o cloud computing. Bem nessa época, cloud computing estava começando a bombar, né? Então, só que eu fiz um projeto que foi, na HP, eu fiquei praticamente nesse projeto. Foi o maior projeto da história da HP no Brasil, que foi um projeto da Vivo. Ele é um projeto de distribuição de conteúdo digital. Por exemplo, determinados assuntos que são muito acessados lá no Ceará, eu não fazia sentido colocar esses assuntos aqui em São Paulo. Então, nós fizemos um projeto de redistribuição de conteúdo de acordo com o número de acessos, para melhorar o tráfego de rede. E fora isso, nós fizemos a TV digital. Então, as Olimpíadas de Londres de 2012 foram transmitidas pela Vivo desse projeto, que eu herdei, na verdade, ele já tinha começado. Então, E quando você está nessa, não dá para dizer que herdei, o problema foi de quem fez o pavimento, eu só estou fazendo acabamento, não tem jeito, né? Não tem jeito. A Copa do Mundo de 2012 só vai acontecer naquele momento, tem que dar certo. Exato, tem que dar certo. Então, assim,
como gerente de projeto, eu era aqueles zagueiros de futebol que dava pernada, pontapé, eu era meio cascudo como gerente de projeto. Então, assim, não deixava assim, as coisas caírem de jeito nenhum, sabe? Então, assim, quando o cliente estava errado, eu falava que estava errado. Eu tentei parar esse projeto duas vezes da HP. Eu cheguei a parar o projeto, porque não estava tendo uma contrapartida do cliente, e eu fui chamado lá, e levei até dedo na cara da alta liderança da Do Vivo, cliente. e que o O bônus... que precisava ser feito, né? Não entendi. Eu falei, você tem que fazer a sua parte também. Então, assim, no final o projeto andou, então eu trabalhava muito sob pressão, eu virava muitas noites em claro, aquela coisa toda, né? Então a HP, em particular, ela não representa, vamos dizer assim, não representava, pelo menos, essas big techs que a gente está falando agora. Uhum. Mas a SAP foi uma experiência interessante, que eu caí na SAP numa área assim, que era uma carniça pura, porque era a área de missão crítica, de recuperação de projetos problemáticos. Então, o que acontece? Você pega um projeto, você vai lá no cliente pela primeira vez, ele olha para sua cara e fala, pô, mais um aqui, e já começa a te tratar com casca e tudo. Então, eu fui recuperar um projeto no Banco do Brasil, que deveria entrar em Go Live em 2009. Eu fui contratado na SAP em 2013, o projeto ainda não tinha entrado no ar. E já tinha passado um monte de gente lá. Aí, o que aconteceu? A primeira vez que eu fui lá, a primeira reunião que eu fiz, eu fui falar com os stakeholders, a secretária chegou e falou, não, a entrada não é por aí não, é por aqui, ó. E aí ela abriu a porta. Na hora que ela abriu a porta, eu entrei no meio de uma mesa com, assim, formato da letra U, entrei já no meio da mesa. E tinha 55 pessoas sentadas me esperando. 55 pessoas que não batiam metas há 4 anos. Me esperando. Sabe, eu me senti assim, eu falei assim, vou ser linchado vivo. Então, eles falaram assim para mim, o que você pretende fazer? Assim, nem falaram bom dia, nem nada. O que você veio fazer aqui? O que você pretende fazer aqui depois de tanta gente da SAP? Foi um edital mal feito, mal respondido, que foi o RH do Banco do Brasil fez, sem consultar a área de TI, e a SAP entrou como parceira entrou junto com todos os parceiros, porque quem ganhasse ela estava junto. E aí o que aconteceu? O projeto não deu certo. E eles não falavam a culpa é da SAP, a culpa do outro, eles falavam a culpa é do consórcio. E outra, tinha uma guerra interna no Banco do Brasil, da TI com a área de RH. Então, assim, o projeto estava muito, muito, muito ruim. Aí eu virei para todos, falei assim, só tem uma forma de vocês recuperarem esse projeto. Eu falei, qual é? Eu falei assim, nós vamos montar um war room, uma sala de guerra, uma força-tarefa entre Banco do Brasil e a SAP e o parceiro da SAP. Nós vamos fazer uma análise de tudo o que foi feito. Nós vamos fazer que nem um rescaldo de incêndio. Vamos ver o que dá para salvar. Geladeira, fogão, colchão. O que está feito, funcionando e aprovado, não se fala mais nisso. Nós não vamos aceitar novas mudanças, change request e tudo mais. Nós vamos pegar o que está faltando, colocar numa ordem decrescente de prioridade, vamos fasear isso aí, vamos entregando por fase. E aí nós começamos a fazer isso. Quando chegou na terceira fase, por uma questão interna lá, eles resolveram cancelar o projeto. E eu fiquei
Na época da Copa de 2014, no Brasil, eu fiquei 8 meses no Banco do Brasil, trabalhando de segunda a sexta, lá em Brasília, para depois eles cancelarem, né, o projeto. Então, assim, todos os Não, e a projetos. frustração, né? Isso impacta a maturidade para a mudança da equipe, o tanto de dinheiro que foi. Sim. Aí o outro projeto que eu fui é, foi um projeto da CEMIG também, para recuperar. Esse deu certo. Então, assim, eu vejo também que as Big Techs, elas, quem nunca trabalhou nas Big Techs, tem a impressão que quem olha assim, parece a NASA, ó, uma empresa que tudo funciona, que tudo. O problema, o negócio da Big Tech é o seguinte: a gente vende software, ponto. Vamos vender e colocar para dentro. Depois, se der algum problema, a gente vai lá e conserta. Então, o pessoal de vendas tem metas assim. Eu passei a compreender o pessoal de vendas. Eles tinham que vender qualquer coisa para bater meta, senão eles seriam mandados embora. Passa o primeiro quarto, não vendeu nada, o pessoal já olha assim. No segundo, cartão amarelo. No próximo, rua. Então, eles tinham que vender qualquer coisa, funcionando ou não. E aí, eles vendiam, quando muitas vezes era culpa do próprio cliente. Então, assim, você vai vendendo as coisas, né? Você vai negociando, o cliente, não, está muito caro. Aí o cara vai lá e corta uma parte do escopo. Ah, tá, não, ainda continua muito caro. E na negociação eles vão cortando escopo, cortando escopo. Uma vez eu falei para um diretor de TI, eu falei assim, olha, você comprou uma cirurgia de ponte de safena, mas fechar seu peito de volta ficou fora do escopo. Sua Ai, anestesia vai acabar, você vai gritar na mesa até morrer e só vou ficar assistindo. Não temos dinheiro para isso. Você comprou um programa de 4 projetos e contratou 16 horas de um gerente de projeto. Não dá para nada. Então, assim, e o projeto entrava, né, no famoso trouble, né, que a gente chama. e continua assim, Continua, essa lógica continua, porque as continua. metas elas se baseiam nos CITES, né, na quantidade de licenças e não no uso ou Exato. no resultado. Então, assim, aí lá, bom, eu vi isso acontecer em todas que eu trabalhei. Aí, por exemplo, aí eu fui para Salesforce. Na Salesforce, eu fui contratado para trabalhar numa área chamada inovação e transformação de negócios. Innovation and Transformation Center, né? Essa área tinha tudo para dar certo, mas não deu. Era uma área nova, eles contrataram primeiro todo mundo para depois criar o produto. E aí todo mundo foi, vamos dizer assim, realocado internamente. Eu caí na área sem nunca ter trabalhado como Customer Success. Aí me deram 220 contas para tomar conta, né, para administrar. Foi. E dessas 220 contas, eu criei De que uma. perfil? Só para entender o perfil das contas que você. Então, Corporate. lá é o seguinte: eles categorizavam as contas de acordo com o valor do contrato. Então, você tinha o High Touch, que era os Itaú, a Globo, que comprava muito, contratava até, pagava US$ 250 a hora de um consultor, enfim. E tinha aqueles Middle Touch, que era onde eu atuava. Por exemplo, o McDonald's é uma empresa grande, mas ele não comprava tanto quanto. O Banco Santander era meu cliente, a Sky era meu cliente. O Atacadão lá, o Atacadão não, a Tenda Atacados era meu cliente. Eu tinha muitas universidades que eram meus clientes. Mas era Então, multissegmento, assim, também. Não é que você é, conseguia se especializar num ciclo de, tipo, um planejamento anual, porque cada unidade de negócio tem o seu próprio estilo, né, de tem, negócio. tem. E aí o que acontecia? Mas eu tinha que fazer a minha lição de casa. Então, normalmente eu ponho a meta de atender de 8 a 10 clientes ao dia. Eu atendia todos os clientes a cada quarto.
Mas antes de atender os clientes, eu entrava na internet para entender o que o cliente tem, o que ele quer e tal, lia o contrato dele e tudo. E eu ligava para ele, perguntava como é que estava o projeto, estava indo bem, estava, para sentir, medir a temperatura do cara, tal, fazia visita para eles e tal, não sei o quê. E oferecia treinamento. Aí eu comecei a criar um plano, né, assim, dentro da metodologia de Customer Success, né? Então, a rotatividade do cliente também de alguns clientes eram grande, então a gente fazia reciclagem de treinamentos. O seu cliente tinha o plano o Premier, né, que a gente chama de Premier. Esse plano ele daria direito a micro consultorias, né, de especialistas. Eles participavam de fóruns, mesas redondas e não sei o quê. Então eu fazia um trabalho muito próximo do cliente para ver, falar assim, mas você está fazendo tal coisa, mas a sua empresa acabou de comprar outra empresa. Então você não acha que você vai precisar de mais licença ou colocar uma área de serviço, uma nuvem de serviços para atendimento e tal? E com isso eu começava a gerar oportunidades de passar para o cara, o vendedor, Mas com visão de negócio, não com com visão visão de técnica. técnica, exato. E nisso, Norton, você percebeu, desculpa te interromper, mas você percebeu algum ah, padrão, assim, multissegmento, assim, né, varejo, banco, escola, enfim, tinha padrão no perfil de satisfação ou insatisfação, assim, na época com a Salesforce, mas tem alguma macro causa? Qual era o... olha, padrão de satisfação, assim, que o produto é muito bom, né? Produto, quando bem implementado, assim, ele te dá os gráficos, dashboards, insights, tudo que você precisa. Mas quando ele está mal implementado, o cliente ele não consegue usar o produto, porque ele não está implementado. E ele Mas a paga. Salesforce não implementa, né? É terceira. Depende, porque depende da nuvem, depende do valor do contrato. Mas, assim, a maioria dos projetos era implementada por terceiros, salvo, assim, algumas exceções, né? Então, se o cliente tinha o plano Premier, a diferença de preço era menor, as taxas, enfim, tinha algumas variáveis aí. Mas, assim, eu te diria que pelo menos uns 95% ficava na mão de terceiros. E havia, assim, e tinha terceiros que, assim, quando um cliente tinha uma crise, ou porque comprou uma licença que não precisava, ou porque ele estava com um problema financeiro, ou porque ele tá. Você tinha uma série de critérios que avaliava um potencial risco de churn, de não renovação de contrato. Aí eu puxei um relatório, eu gerei um relatório. Eu estava em novembro de 2018. Eu gerei esse relatório desde o início do ano fiscal, que foi em fevereiro, até 2018. Porque tem um processo interno chamado Red Account, que é conta vermelha. Você tem que. É um processo de comunicação para a empresa, dizendo que o tal cliente está com risco de não renovar, e lá tem as categorias dos riscos. E eu puxei esse relatório, gerei esse relatório, é, colocando as possíveis causas. E assim, no gráfico ficou né, aquele prédio de Dubai, assim, né, lá, e o Um resto do negócio prédio desproporcional, é, assim. O é, que é, era? era insatisfação com a qualidade de gerenciamento de projeto dos parceiros. E aí, Mano do céu. aí eu fui falar com a vice-presidente de alianças, e com o time dela. Eu falei assim, olha, eu tenho uma formação grande de gerenciamento de projetos. Se vocês quiserem, eu posso treinar os parceiros, não faz parte da minha função, mas eu posso criar um treinamento voltado para implementação de projeto e tal. E, assim, melhorou, mas não resolveu. Mas, assim, eu treinei mais de 400 pessoas. Uau.
mas E diminuiu. você vê essa tensão com o nível de serviço, porque no final a companhia que vende licença, ela produz licença, ela se rentabiliza por licença, né? E não pela Sim. mão de obra técnica de um parceiro integrador e implantador. Tem mudado isso, a valorização que se dá para esses parceiros de canais? Como é que tem sido a evolução nisso? Eu vejo assim, para que um parceiro seja homologado, não basta pagar uma taxa, você tem que treiná-lo no produto e treiná-lo muito bem. Então, assim, o que os parceiros estavam fazendo? Para economizar, porque também os clientes apertavam para não falar que estava caro, aquela coisa toda. Então, para economizar, para aumentar a margem de lucro deles, eles deixavam que um consultor, sem o menor preparo e gerenciamento de projeto, fizesse a implementação. E ele era engolido pelo comitê executivo por parte do cliente. Não tinha Então, maturidade de negócio também, né? porque ele é um técnico, ele não é um gerente de projeto, ele não é Uhum. preparado para isso. Então, isso, na minha visão, ainda não mudou. Não mudou. E o conceito do Customer Success é o que a gente fala assim, no ciclo de vendas, né? Até tem uma frase do Peter Drucker que ele fala assim que custa 7 vezes mais conquistar um cliente novo do que você vender para um cliente já ativo, já da sua carteira. Então a gente chama isso de voo da galinha. Voo da galinha é assim, é aquele esforço que a galinha faz enorme para voar, aí quando ela consegue sair do chão, ela voa 2 metros e cai no chão de novo. Ou seja, você faz aquele trabalho de marketing, de campanha, eventos em hotéis e tudo mais, atrai cliente, o cliente distribui cartão, aí vai fazer, tem os Aí paga o SD, bônus do vendedor, né? Que ficou feliz que conseguiu vender. paga o bônus, mas se depender do que ele vender, ele tem que devolver o bônus, né, no Ah, Salesforce. então pelo menos tem isso. Ou Achei jeito. a comissão. Se a galinha Mas, não voar. então, assim, a gente era uma luta para poder manter o cliente satisfeito e fazê-lo adotar o produto. Estava sendo sempre treinado, reciclado, chamava especialistas, convidava os clientes para visitar o escritório. Aí, cada hora, entrava um especialista em determinado assunto. Então, assim, agora, como eu estava te falando, o vendedor, às vezes ele tem metas que assim são completamente realistas, impossíveis. E aí ele, para bater a meta dele e manter o emprego dele, ele vende. Quando ele vende, cai na mão do gerente de projeto. Aí o gerente de projeto, ele vai implementar, sabe, um carro de 3 rodas, né? Aí, o que acontece? Aquilo passa a ter problema na hora de funcionar lá para o cliente. Aí vai para onde? Para o Customer Success. E o Customer Success não tem recurso, não tem dinheiro, não tem nada. E ainda por cima, as empresas tratam o Customer Success como uma espécie de assistente de vendas, faz tudo. Então, todo aquele entulho operacional de que a fatura não foi paga, o cliente está devendo, o contrato não foi assinado, eles jogam isso no colo do Customer Success, ao invés do cara, desse profissional, estar lá, lado a lado do cliente, acompanhando, para que não haja o voo da galinha, entendeu? Uhum. Não, e além Então, de tudo, você tem uma situação que muitas vezes o problema não para, projeto não para de pé, até pela má condução da etapa do lado do cliente. Quando você estava contando lá do tech buyer, que tem que concatenar interesses de multiáreas, aham, planejar o orçamento, especificar quem é que vai pedir, né? A prioridade que se dá, até do ponto de vista de transformação cultural, que muitas vezes um processo disso implica, né, na organização, muitas vezes veio de lá o problema, né? vem. E é assim, o que acontece? Você tem toda a razão. Muitas vezes o cliente é novo e não conhece direito a empresa.
né? Então, já aconteceu isso comigo. Um CIO era novo, o projeto estava implementado e ele falou que o projeto não estava de acordo com o que foi vendido. Aí eu fui entender o que era. Mas, assim, aí eu cheguei na reunião, eu tinha uma mesa redonda, tinha 17 pessoas sentadas. Aí quando eles começaram a falar, aí eu falei assim, vamos fazer uma encenação aqui de CSI, falei para eles. Vamos passar aquela fita amarela em volta da cena do crime, e o cadáver está aqui no chão, e vamos montar a linha do tempo. Aí eu virei para o CIO e falei assim, isso era em outubro de 2017, novembro de 2017. Aí eu falei assim, quando você foi contratado? Perguntei para ele. Ele falou assim, em julho agora. Tá. Quando que o projeto quando foi o kickoff do projeto? Aí ele falou assim, 28 de dezembro de 2016. Tá. Nessa sala aqui está o gerente de projeto, tá lá o parceiro e tal. Vocês têm a documentação do kickoff, o convite, a ata de reunião? Não, não, ninguém tem. Não, não tem, não tem. Então tá, vamos para a próxima. O projeto começou. O usuário foi treinado? Ah, foi. Cadê a assinatura, o aceite, o termo de aceite, que o treinamento foi feito com ótima qualidade, a lista de presenças? Alguém tem documentação? Não, não tem. Vamos mais para frente. Vamos para os testes. Fizeram o teste? Ah, fizemos. Cadê as evidências dos testes? Print screen de tela, aceite do cliente? Não, ninguém tem. Gerenciamento de projeto é comunicação e documentação e formalização. Se isso ninguém tem nada, eu não sei o que a gente está fazendo aqui. Então, eu falei, se a Salesforce tem culpa, se o parceiro tem culpa, vocês também têm culpa. Eu falei assim, E essa visão de time nem sempre se consolida uma visão de time, não, né? não. E aí eu falei assim, o que menos tem culpa é o CIO, que entrou depois que o projeto entrou no ar, Vai ter que pagar a conta. e venderam para ele que o projeto não funcionava. Eita. Então, o que a gente pode fazer? O rescaldo do incêndio. Nós vamos ver tudo que está Vixe. funcionando, né, para a gente salvar o colchão, a geladeira e o fogão, e vamos ver o que não está funcionando. Olha, se eu fosse dar um título para essa entrevista, ia ser o rescaldo do incêndio, porque olha que tem que salvar. E no final, as mudanças eram pouquíssimas, sabe? Em 2 dias eles resolveram o problema. Então, É sorte, né? Porque podia não ser também. Agora, a gente passa por outras coisas também, né? Assim, às vezes o produto é muito bom, mas por algum motivo a nuvem fica indisponível, né? Então, isso já aconteceu lá na Salesforce também. Ou a própria Amazon também. Uhum. Tem muito cliente que depende 100% da Amazon, Netflix, Spotify. Então, às vezes, se sai do ar, tira todas as empresas fora do ar. Então, tem muita empresa hoje de cloud que tem o próprio data center, que está oferecendo, startup que está oferecendo os mesmos serviços que essas grandes por um preço muito menor. E aí Tem uma começa... redundância, né? E, Norton, eu já super estourei seu tempo, assim, que se deixar eu fico Imagina! até amanhã. Não, fique em Sabe o paz. que eu queria saber? Assim, depois que você teve essa vivência, né, em tantas empresas dos dois lados da mesa, enfim, hoje você está envolvido com a academia, né? Então você tem algumas iniciativas com a USP, com a FIPECAF, e queria trazer, assim, antes que a gente se encaminhe para o final, uma pergunta, assim, sobre o papel, né, da educação na formação dos profissionais da área de tecnologia. E também, se você puder trazer alguns insights, assim, de que dicas você daria, né, para quem é um executivo de TI hoje, ou para quem está numa fase anterior de carreira, mas aspira, né, essa posição. Pois é. Primeiro, assim, eu estou envolvido com a área acadêmica, porque eu acho que tudo na vida tem um ciclo, né? Então, e eu tenho muita vontade de me tornar um palestrante, um professor de MBA, de pós-graduação e tal, porque
eu acho que é o momento da minha vida de fazer isso. Né? Eu estou aberto até para ouvir propostas de outras empresas, mas eu acho que como uma missão, fechar minha carreira nisso. Né? Então, assim, passando toda essa vivência, tudo que os meus perrengues, coisas que não tinha antes. O que eu falo é que, em primeiro lugar, que eu acho que é importante para qualquer carreira, para quem quer ser um executivo de conta, perdão, um executivo de ponta, em qualquer área, eu acho que a primeira coisa é estar com o inglês na ponta da língua, né? Porque os melhores cursos, as melhores literaturas, os livros, são tudo em inglês. Né? Segundo, que eu vejo que na faculdade, todas as faculdades que eu pergunto, que eu converso, que eu tenho falado das instituições educacionais, os alunos aprendem aquilo, eles vivem um mundo que não é o mundo real. Eles vivem um mundo acadêmico, teórico, seja na contabilidade. Eu já dei palestra até para uma instituição que me passou a impressão que os alunos estavam na cadeia, porque, sabe, estavam completamente alheios, né, do que estava acontecendo na vida real, porque eles só aprendiam aquilo que estava naquele mundinho acadêmico deles. Né? Então, eu escutei um cara falando assim, eu sou contador, será que no futuro vou ser obrigado a ser um desenvolvedor, Python, não sei o quê? Então, assim, não, você tem área de TI para isso. Agora, você vai ter que saber fazer análises sobre uma tecnologia digital, de relatórios, enfim, trabalhar, operar, ser usuário. Então, isso, eu vejo assim que esses hard skills, eles deveriam trazer um pouco mais os alunos para o mundo real. Aí você tem lá agora criaram os digital skills, né, que é, assim, ele é uma forma de medir o quão os profissionais ou quanto que eles estão à vontade em trabalhar dentro do mundo digital, de saber usar um chat GPT, de entrar né, trabalhar com, sei lá, com Power BI, com SAP, enfim. Esse é o digital skills. E os soft skills, que é aquele que você tem saber trabalhar sob pressão, comunicação, negociação. Eu não vejo isso em lugar algum. Sabe, você entrar numa empresa e enfrentar o ambiente que eu enfrentei lá no Banco do Brasil. E eu não estava preparado. Mas eu não estava preparado academicamente. Mas de tanto nadar em rio cheio de jacaré, a gente aprende a nadar de costa, né? Então, eu falo assim, eu tive que usar igual lá na International Paper, eu tive que usar toda a minha vivência do Gartner para montar um plano estratégico, os quick wins lá e tal, para poder conseguir as coisas. Então, assim, negociação, toda a parte que envolva o lado de inteligência emocional, relacionamento interpessoal, lidar com pessoas difíceis, enfim, isso não se ensina. Então, eu vejo muito executivo sênior, já diretor, vice-presidente e tal, passando uns apuros porque ele não viu isso em lugar nenhum. Eu entrei naquele Coursera, procurei para todo lado. Não existe. Não existe. Não é Então uma coisa também que você vai assistir passivo, um curso ali de meia hora e aprendi a gerenciar conflito, né? Não, não, não. No ano de 2000, eu fiz um treinamento que era um workshop de negociação. Eu achei assim muito interessante. E acabou. Não existe mais a escola.
Então, eu achei uma pena. Então, eu vejo assim, se deveria é, existir alguma instituição que criasse climas, assim, que criasse ambientes propícios para negociação, para técnicas de apresentação, para comunicação em todos os níveis. Então, uma coisa é falar com a alta liderança. Eu me reportei a um general que lutou na guerra, um americano. Ele lutou no Iraque. Ele falava, ele me ensinou muita coisa, né? Assim, a ser resumido, conciso, me mostra tudo num slide só. Se eu precisar de detalhe, eu te peço, porque isso não dá tempo numa guerra. Ele falou assim, não dá tempo de ser prolixo ou dar ordens confusas para os soldados. Então, e ele, inclusive, ele tinha uma ampulheta enorme, ele virava a ampulheta quando entrava na sala dele e falava assim, você tem 10 minutos para falar o que você tem que falar. Era um treino. E se acabasse os 10 minutos, ele virava as costas para você, continuava a digitar e te ignorava. Então, você começa a aprender assim, você entendeu? Então, toda vez que eu ia falar com ele, eu ensaiava, inclusive até a pronúncia, o que o slide queria dizer, qual que é a concatenação de um slide com o outro, que mensagem final que eu queria passar para ele. Então, eu acho que isso falta muito hoje em dia, e é o conselho que eu dou para quem um dia quer ser um executivo e para quem já é executivo e tem, vamos dizer assim, esses pontos de melhorias, né? Investir em soft skills. E aí buscar se expor, assim, a situações novas para gerar essa vivência também, seria? Sim, sim, sim. Eu vejo que, infelizmente, não há escolas para isso, mas, mas assim, se alguma instituição um dia resolver abrir algum tipo de treinamento prático, né? É igual aqueles treinamentos de team building que fazem de paintball, da pessoa ir para fora de um hotel e tudo isso. E assim, isso é uma coisa que falta muito, né? Liderança, né? Tem muita gente que se mostra como um líder, mas eu passei os meus 40 anos de vida profissional e conheci uma só pessoa que eu posso falar, essa pessoa realmente é uma líder. Então, e era ainda mais nova do que eu, né, era uma mulher fantástica, assim, e uma uruguaia. Então, eu conversava com ela, perguntava assim, mas como que você aprendeu todas essas, né? Eu falava assim, eu não frequentei escola nenhuma, desde pequeno, eu sempre fui assim, de ter empatia, de ajudar as pessoas, ao invés de dar ordem, quantas noites eu virei na General Motors, porque eu cuidava de uma área super sensível, que era do Centro de Serviço Compartilhado de Finanças, com nota fiscal eletrônica. Lá não tem estoque, não tem pátio de carros, os carros entram, são montados e vão embora. Aquilo não pode parar. E assim, a casa estava caindo, despencando tudo, e ao invés dela falar, ó, se vira aí que eu vou embora, não, ela passava a noite lá comigo, Um trabalhando. exemplo. E, Norton, eu queria puxar um material que você compartilhou comigo de uma palestra da USP. Tem um slide, talvez você lembre dele, depois, na hora de escrever o texto, eu deixo a imagem lá. Uhum. Mas, para iniciar um processo de transformação digital, tem lá embaixo, né? Gerenciamento de dados, infraestrutura, gerenciamento de Isso. processos, sistemas, dados, áreas de negócio e tomada de decisões, né? Que seria um board of advisors. E nessa imagem, a setinha está de baixo para cima. Essa é a ordem que você recomenda ou é de cima para baixo, né? A cabeça do advisor. Agora, essa é uma Não, pergunta que não estava no script. não, tá bom. Eu vejo assim, quem tem que dizer para onde a empresa vai, depende de quem está lá em cima. Se for uma empresa de capital aberto, então tem os acionistas, tem o conselho, né? Eles têm que montar um plano de negócio.
esse pessoal. Nem que eles contratem uma McKinsey, uma Bain, uma Accenture, sei lá, Deloitte, para montar um plano de negócio, mas isso vem deles. Então, por exemplo, essas empresas, tem empresas que falam assim, ah, é, eu fabrico, sei lá, produto, vou pegar um Unilever, eu fabrico produtos alimentares, e vou entrar em higiene pessoal, que é outro segmento. Então, quem tem que definir que segmento vai, são essas pessoas. Quem tem que definir se vai exportar, se vai importar, se vai fechar fábricas ou unidades de negócio não rentáveis, é esse pessoal. Então, eu falo que um plano de negócio não é uma foto, ele é dinâmico, ele é ongoing, ele é um filme, né, um vídeo. Porque depende de uma série de fatores externos no mercado. Né? Uhum. Então, isso depende de pandemia, de guerra na Ucrânia, de alta do dólar, de seca não sei aonde, de commodities, de uma série de fatores, de mudança de presidente de determinado país. Então, você tem uma série de fatores que impactam uma empresa. Né? Então, quando vem a pandemia, o setor hoteleiro, o setor de aviação, né, e outros, né, sofreram. Bom, o plano de negócio, ele se transforma numa espécie de maquete de edifício, né? Essa maquete é o modelo de negócio. E o CEO da empresa, quem inclusive contrata um CEO, são essas pessoas. Se for uma empresa familiar, é a família. Então, se for uma empresa de capital aberto, são os acionistas, mas. E se for uma empresa de capital fechado, né, provavelmente é um dono, ou sei lá. Mas o CEO, o presidente, esse cara vai pegar esse modelo de negócio, ele vai desdobrar isso para o C-Level, para a diretoria. E aí, esse é o erro, porque muitas vezes o CIO ele está reportando para o CFO, para o cara de finanças, ou para o cara de RH, ou para o cara de administração. Né? Então, o CIO, que agora né, que é uma mistura, tem o CDO, que é o digital, ele tem que estar no mesmo nível, porque ele tem que estar sabendo para onde que a empresa vai, que negócios que ela quer fazer, ela quer saber, eles precisam saber que produtos novos eles vão desenvolver, para poder ver que tecnologia embarcada vai no produto, né? Se vai inteligência artificial, se vai, sei lá, robótica, se vai, enfim. E além do mais, quando isso desce para a média gerência, precisa se fazer uma avaliação dos processos. O que isso vai impactar nos processos atuais de negócio? Né? E depois, os processos, ele é como o corpo humano. Né? O corpo humano ele tem né, cada órgão tem uma função. Né? Os rins têm de filtração, né? O coração do batimento, o fígado, o baço, enfim, então, assim, cada área tem uma função. Então, o processo, você tem processos corporativos, departamentais e locais. Todos os processos, ele pega, e as veias do corpo humano são os processos, e o sangue são as informações, os dados. E cada pessoa, ela vai tratar os dados, né? Vai passar por uma área, por outra área, por outra área. É igual um pedido de compra, né? Se sai uma matéria-prima, vai virar uma ordem de compra, vai para a contabilidade, vai para o pátio, enfim, vai voltar para a produção. Então, muita gente trata as informações. Então, as pessoas têm que saber os seus papéis e suas responsabilidades. Abaixo dos processos, você tem aí que entra a TI. Quais são os projetos? O que eu vou ter que fazer? Porque eu tenho um ecossistema integrados e aonde isso vai impactar nos meus sistemas? Que sistemas eu vou aposentar, se eu vou tirar tudo, se eu vou botar um sistema só, aonde vai impactar nos meus sistemas? Né? E depois eu tenho que definir uma arquitetura de banco de dados, de infraestrutura e tudo mais. E embaixo disso tem a qualidade dos dados. Então, deveria haver uma pessoa
de qualidade de dados, de processos, né? Um arquiteto de solução de negócio, para poder olhar para tudo isso. E um arquiteto de solução técnica para olhar para o ecossistema, para saber aonde vai ser impactado com as mudanças lá de cima. Entendeu? Então, a empresa ela se transforma dessa maneira. E que tecnologia eu vou aposentar e que tecnologia eu vou adotar. Então, até para fazer uma conexão com o que a gente tem feito na Match IT, assim, às vezes eu fico pensando que eu sou muito dreamer, assim, né, sonhadora e tal. Mas você acredita que é possível concatenar essa inteligência coletiva que muitas vezes está dispersa, usando processos de tecnologia, inteligência artificial, assim, e que impactos isso teria na cultura das organizações para poder ser viável, se você acreditar que seja viável? Você fez uma excelente pergunta. Quando você passa por um processo de transformação digital, com a transformação de negócio, junto com inovações digitais, assim, o processo de comunicação, de cima para baixo, tem que ser muito claro. E outra, você vai mexer com pessoas, que vai mudar a forma de trabalhar dessas pessoas. Elas têm que ser treinadas, elas têm que voltar para uma zona de conforto, porque elas vão sair da zona de conforto para a zona de desconforto. Então, assim, o papel do RH, inclusive para treinamentos, é crucial, é fundamental para isso. É como você, por exemplo, sair da sua casa com sua família, com todo mundo, ir para um país que não fala a sua língua, você não fala a língua deles, você vai ter que morar lá, se adaptar à cultura, comida, tudo. Então você vai entrar. Eu, quando morei na Colômbia, eu cheguei em Bogotá sem falar uma palavra de espanhol. Então, assim, então eu vejo assim que o papel do RH em suavizar esse processo é Um change fundamental. management, assim, né? Um É trabalho isso, muito change management, muita comunicação, investir muito em treinamento, sabe? E assim, mostrar para a pessoa por que, que a empresa está fazendo isso, para que, que ela está fazendo isso, né? Mostrar que se ela não fizer isso, ela vai perder competitividade. Então eu falo assim, assim, assim com todo, assim, com toda a reverência e respeito, é a mesma coisa de um lutador de sumô, fala assim, eu quero ser um lutador de UFC. Eu quero aprender jiu-jitsu, eu quero aprender Muay Thai, eu quero aprender não sei o quê. Ele vai ter que mudar de esporte. Ele vai ter que passar por um processo de transformação para ele mudar de esporte. Né? Então, e isso vai mexer muito com a cabeça, com todo, com a pessoa como um todo. Ou você, sabe, ou você vai, você está fazendo um tipo de trabalho e de repente vem uma tecnologia que você nunca viu, você vai assim te dá uma ansiedade, uma insegurança, sabe? E se a pessoa, assim, se os funcionários não adotarem, não abraçarem essa causa, isso vai criar um clima organizacional muito ruim dentro da empresa. E é difícil fazer isso com uma área apartada, né? Eu coloco lá a área de inovação lá na garagem, aí tem o pessoal da inovação e tem o pessoal que trabalha no negócio. Não. Aí tem o pessoal que fala com a startup e tem o pessoal aqui que não. Não dá, né? Não dá. E o que eu acho é que isso é uma visão que eu vejo que não é que eu acho, né? Eu vejo viável. Você principalmente o pessoal de marketing com alguém de TI, começar a analisar tendências de mercado,
né? Você está assim, puta, sabe? Ainda mais em empresas de commodities, ou empresas que de um produto só, né? Assim, você está vendo que você está acompanhando assim, a linha do tempo e só vendo a curva descer. Ela falou, sabe? Eu falo assim, você começa a ouvir o barulho da Foz do Iguaçu lá na frente, você está no barco. Aí você percebe que o barco está aumentando a correnteza e o barulho está começando a ficar mais alto. Então eu falo, se eu não tomar uma providência, eu vou cair, eu vou cair na cachoeira. Eu tenho, eu tenho que achar alguma forma de gerar novas receitas, novos produtos, novos serviços, para fazer caixa, para poder até mesmo sair desse segmento no futuro. E isso, assim, a Não vai ser área. uma startup lá fora que vai conseguir trazer esse insight, né? Não, isso aí eu vejo como até um trabalho de comitê, um trabalho que envolva TI, marketing e também até finanças, né, dependendo do segmento. Se for uma indústria de manufatura, gente da área industrial também. Operações. Né? Na área industrial, então, assim, é uma área que está se desenvolvendo muito, né? São duas áreas, são dois segmentos. Agrobusiness, porque os caras estão usando até drone para fazer análise de terreno, onde o pH da terra, enfim. Contagem de gado, os gados têm uma espécie de um código de barra, alguma coisa assim na orelha, assim, preso, tipo um brinco. O drone vai passando assim e vai fazendo a leitura do código de barras, e cada cabeça, né, tem todo um prontuário. Vacina, se está em dia, se tem doença. Então, assim, isso é tecnologia. Então, Tem muito é, espaço, né? muito espaço. E na área de hospitalar, a área de saúde, healthcare, assim, está assim, evoluindo muito, essa questão assim, de automação, né? Você praticamente vê todo mundo com tablet na mão, sistemas centralizados. Volta e meia eu vejo, leio sobre essa questão de healthcare, é muito interessante, né? Então, eu vejo, assim, agora, as áreas que menos investem, por incrível que pareça, que eu vejo, é, eu acho que deveria investir mais, que são as áreas de commodities, né? Então, quem planta milho, quem planta grãos, né? Ou, enfim, porque você depende de fator climático, geolocalização, depende de uma série de informações, né? Para colheita, lá na International Paper, em 2010, já havia um projeto, porque eles mapeiam o horto florestal para saber aonde é a época de colher os eucaliptos Os e primos. arrancar. Uhum. Então eles arrancam, tem um trator assim que abraça a árvore, arranca assim e a árvore sai com raiz e tudo, né? Então, e eles têm um plantio, né, para aquele local. Preparação de terra, eles desenvolveram um produto que diminui em 2 anos o plantio, ou a colheita, né? E naquela época, as árvores, elas passavam por uma espécie de um túnel de corrente, assim, e as correntes ficavam rodando, e ela era descascada. E saíam umas lascas de casca de árvore. E a árvore saía que nem um palmito, assim, branco. Assim, e ia direto para a linha de produção, para virar celulose, papel, etc. E aquelas galhos, folhas e as cascas iam para uma esteira, caía num forno digestor, numa caldeira de biomassa, passava por um processo de transformação de geração de energia, e a fábrica inteira, além de ser autossuficiente em energia elétrica, ela abastecia o excedente
de 36 municípios no entorno do Horto Florestal. E a A água... tecnologia contribuindo até para a sustentabilidade, né? Isso. Pra eficiência. E a água colhida pelo rio, lá que passa ao lado, o Rio Iguaçu, ela era devolvida 2 vezes mais limpa para o rio. Então, para isso, para ela ter tudo isso, era uma exigência europeia para ter uma certificação para exportação. Caso contrário, eles não compravam. E era eucalipto, né? Então, naquela época já tinha, a empresa já era obrigada a pensar em sustentabilidade. E hoje eu vejo que assim essa questão de sustentabilidade, ela assim ainda tá muito devagar, né? Então você vê algumas cidades inteligentes, né? Quando fala de cidade inteligente, não é só cidades automatizadas, com internet das coisas e tudo mais. Não, também são cidades que reciclam, são cidades que não que emitem menos gases, né? Todo ESG, né, envolvido. Exato, né? Então, cidades assim que... Você vê cidades na Finlândia que a maioria das pessoas andam de bicicleta ou motocicletas elétricas, Mobilidade, né, a questão de repensar. então eu vejo que isso também assim, é um É futuro por onde vamos. questão também dos edifícios inteligentes, casas inteligentes. Você tem usinas inteligentes, usinas de energia elétrica. Na Islândia, por exemplo, eles têm energia hidrelétrica, energia eólica, energia termal, que vem lá do que lá tem lava, tudo, tal, eles pegam o calor e transformam. E tem também, dependendo da parte do país, tem a energia solar. Porque tem lugares na Islândia que não anoitece. Então, o que acontece é que essas energias são canalizadas por uma central inteligente de distribuição de energia elétrica para o país. Então, assim, A isso nossa jornada de inovação e evolução tecnológica está só no comecinho, né? só está no começo. Então, Muito bom, eu vejo dessa forma. Então, assim, excelente. para os executivos, assim, encontrar formas de melhorar os soft skills, né? Porque eles falam que soft skills só se aprende com a experiência, com o passar do tempo. Eu acho que depende, é relativo. Se houver treinamentos bem elaborados, criando situações de conflitos, de negociações pesadas, até mesmo de estresse da pessoa, né? Eu vi uma coisa que eu acho super legal, que eu já fiz curso disso, é de analisar perfil de pessoas, né? Então, eu sento na mesa de reunião, eu começo a observar o body language, Eu sou dessas também. Você sabe que eu fiz IES, né? O IES é uma ah, escola de negócio muito com esse olhar humano, assim. Você começa assim, uhum, a NTNF, você começa tipo, ai, para a cabeça, né? é, você analisa a pessoa assim, incondicionalmente, né? Pois é, muito louco. Mas, Norton, olha, eu não sei nem como te agradecer. Eu estourei seu Imagina, tempo, assim, quase o dobro do tempo que eu tinha te não, pedido. Se imagina, deixar, eu fico conversando com você a semana toda. Porque não, é sem problema. muito, muito legal aprender com essa vivência, com essa experiência. Então, eu queria, mais que nada, te agradecer pela generosidade, Não, pelo é tempo. isso. Estou à E disposição. Eu estou muito à disposição. Você pode me agradeço chamar demais. quantas vezes você quiser. Obrigada demais. E eu espero que depois também transcrevendo esse conteúdo, tanto vai estar disponível como vídeo, mas como uma transcrição, ajude também a inspirar, né, nas pessoas que estejam do lado dos tech buyers, dos tech sellers, transformando digitalmente, do lado de pessoas, passando por uma mudança ali, tendo que apagar um incêndio, que a gente também ajude essas pessoas a verem que tem saída do outro lado, né, que o mundo gira aí, que a gente É, o segue que, eu- evoluindo. o que eu vejo, assim, só para encerrar, uma mensagem que eu deixo para todos, né, é que para que sejam
pessoas com alto nível de flexibilidade, adaptabilidade, e, assim, essa questão também de inteligência emocional, não que envolva aí resiliência, capacidade de reverter uma situação crítica, né? Salvar um cliente e recuperar uma conta, enfim, até mesmo para liderança, relacionamento interpessoal, isso faz toda a diferença. E isso não vai ter inteligência artificial que vai substituir, não. Que vai substituir, não, com certeza, é verdade. Arrasou. Muito obrigada, Norton. Espero nos Imagina, falemos mais vezes, em breve. pois, tá bom, e desejo a você uma excelente viagem. Muito obrigada.